Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de arte, né? E vamos falar hoje um pouquinho de algo culturalmente presente na nossa sociedade, presente principalmente no Brasil e que influencia bastante, tanto dentro da arte, da literatura, da língua portuguesa, que seria o cordel e o rap também, que seriam os repentes também, os repentes musicais. Vamos lá que eu quero compartilhar com vocês o livro na página 76. Vamos lá. Vamos falar vamos abranger brevemente sobre o cordel, porque eu acho que vocês já têm conhecimento também sobre cordel, né? Sobre como que é baseado o cordel, como que é feito o cordel, como que acontece, né? E a literatura de cordel, então, que aliás nós já estudamos a Revolta de São Jorge contra os invasores da Lua, essa peça, né, teatral, e ela foi inspirada em um folheto de cordel. Cordel, no caso, ele é muito tradicional nas regiões do Nordeste e Norte do Brasil, que inclui uma literatura que inclui poesia, músicas e arte visual. Por quê? Porque poesia é aqueles poemas com estrofes e que são feitos a partir das trovas, né? Que são feitos principalmente com rimas. E a música, porque a literatura de cordel, ela contém uma música, contém uma contextualidade em volta da música. E as artes visuais, que são as ilustrações. Os cordéis podem ser baseados em histórias clássicas, podem abordar questões da atualidade, como temas de políticas, relações humanas, por exemplo. Os cordéis são sempre escritos em verso. O formato é usado nos poemas de cordel, são as estrofes geralmente feitas em 6 versos, chamadas sextilhas, mas também existem textos cujas estrofes possuem apenas 4 ou 7 versos. Os cordelistas, geralmente, eles escrevem esses versos de forma melodiosa, ritmada, muitas vezes acompanhado de viola. Por isso que sempre tem rimas. Os esquemas de rimas podem variar de acordo com os versos. Na estrofe de 4 versos, o segundo e o quarto rimam. A estrofe de 6 versos, o segundo e o quarto e o sexto rimam. E na estrofe de 6 versos, o segundo, o quarto e o sétimo rimam. Aqui nós temos uma estrofe de cordel de São Jorge, Guerreiros Invasores da Lua. Olha aí a estrutura como que é. Vencer, descer. Vocês viram que tem essa ligação, essas rimas aí, né? Embora muito comum do Brasil, o cordel não se originou aqui. Ela é uma literatura que veio lá da Idade Média, que a primeira publicação ocorreu na Idade Média, que era chamada de trovas. Rimadas ou não, as trovas eram criadas e cantadas pelos trovadores, que se declamavam ao som de instrumentos de corda e de percussão, que na maioria das vezes essas trovas, essas músicas aí dos trovadores eram feitas em praças públicas e pelas pessoas que eram os trabalhadores da época, porque a música até então naquela época era bem como se fosse proibida, então surgiu os trovadores para estar partindo um pouco para esse divertimento da população. Os trovadores chegaram aqui no Brasil com os colonizadores, por volta do século XVI ou século XVII. Então, a maioria da população brasileira ainda não era alfabetizada. Por isso que muitos autores de cordel eram também cantadores, porque eles animavam as festas e os festivais declamando a poesia. Era como se fosse um divertimento mesmo. Com o tempo, essas trovas passaram a ser registradas em folhetos, não só cantados, né? Foram registrados em folhetos também, que eram impressos, depois vendidos nas feiras. Por serem pendurados em cordões, onde eram vendidos, por isso que começou a ser chamado de cordéis. Ou então, literatura de cordel, né? No final do século XIX, começou a surgir a xilografia nos cordéis, a técnica da xilografia,
que é a matriz feita de madeira, que se passa a tinta em cima da matriz dos desenhos, que é esculpido, né, a madeira com os desenhos, se passa a tinta, aí é tipo um carimbo mesmo, seria a xilogravura. Então, as ilustrações dos cordéis são todas feitas por xilogravuras. Tá bom. Então, se a gente falou dos cordéis, que envolve música e envolve rima, e o rap, então? E a embolada? O que tem a ver? A embolada, o rap, o repente, são formas de arte tradicional brasileiras, originadas também no Nordeste. Mesmo que o cordel não seja originado no Nordeste, ele tem características culturais do nordestino e da cultura nordestina, assim como a embolada e o repente. Desses gêneros musicais fazer parte de canções de versos rápidos e improvisados por cantores. Versos rápidos improvisados por cantores. O que é? Eles dão um tema para aquele cantor, o cantor improvisa sobre aquele tema por meio de rimas e versos, e a viola, o toque das violas também, eles fazem aquele tipo de música, aquele tipo de repente. Esse é o chamado repente. Já embolado, os músicos apresentam em duplas e tocam o pandeiro também. Não sei se vocês já viram também o caju e o castanha. Eles são brasileiros e eles fazem parte da embolada e do repente também. Então é como se fosse um contra o outro, como se fosse um brigando por meio de versos contra o outro acerca de um tema. Por exemplo, se eu for dar agora quarentena, os dois, a dupla com o pandeiro, um vai falar de uma forma de rima e o outro vai contradizer, ou então vai complementar o que o outro está dizendo. Sempre por meio de improviso e por meio de dupla. Então, a diferença entre repente e a embolada é essa. O repente é feito por uma pessoa só com a viola. E a embolada é feita por duas pessoas com o pandeiro. É como se fosse uma disputa musical, tá? Uma disputa de gênero ali. As raízes da embolada e do repente também tiveram origem na Idade Média, na Europa, através desses trovadores que eu já tinha dito antes. E eles contavam histórias, divulgavam histórias em praças, em cidades também, porque não tinha tanto entretenimento de televisão, de novela, de tudo, então eles começaram a fazer esse tipo de coisa em praças públicas, né? Pelas temáticas, pela rapidez dos versos rimados, a embolada pode ser comparada com o rap, porque é bem rápido e é acerca de um tema também. Por isso que está essa relação entre rap, embolada e repente, que um liga o outro e todos tiveram origem a partir dos trovadores na Idade Média, assim como o cordel também. Aqui nós temos um poema da dupla Caju Castanha, que trata da aproximação entre essas manifestações. É o caju castanho que eu tinha falado para vocês antes, né? Aí ele fala aqui, né? No rap, no repente, na batida do pandeiro. Sou poeta brasileiro e a minha vida é cantar. E na poesia que eu faço, eu nasci para improvisar. E na poesia que eu faço, eu nasci para improvisar. Venha do jeito que queira, seja do jeito que for. Eu também tenho meu valor. Os meus versos são ligeiros e na levada do pandeiro, eu nasci para improvisar. Vocês podem notar as rimas que é contida aí, né? O tema aí esse repente aí, ou desse rap, é essa questão da diferença entre o rap e o repente, né? Eu quero que vocês, da atividade dessa semana, vocês criem uma trova. Uma trova seria esse repente, esse cordel, essa história com rimas. Então, vocês vão criar uma trova a partir de qualquer tema. O tema pode ser livre, tá? Ok? Se vocês quiserem falar de um tema dentro da atualidade, do que está acontecendo aqui conosco, melhor ainda. Agora, pessoal, eu quero compartilhar com vocês um vídeo no qual nós falamos sobre o cordel. É um vídeo do cordel, tá?
Um vídeo de cordel, uma animação de cordel. É um folheto que eles transformaram em cordel, ok? Vamos lá? Nossa Senhora, não me mate, que eu tô choca, tenha calma, vá-se embora. Travando o computador, gente. Foi. O poeta é o escravo das coisas que a mente dita. Ela traz, ele interpreta, desdobra, escreve, edita. Depois corre e mostra ao povo aquele trabalho novo tecido em fios de amor, como Marculino fez quando contou uma vez o caos do caçador. E na sexta-feira santa, depois de uma lua cheia, inventou uma caçada na chapada da aldeia. Calçou o pá de botina, preparou a lazarina, o bornado de munição, botou água na cabaça, pendurou no cós da caça e foi chamar Tubarão. Tubarão se arrepiou, olhou para o céu e ganiu, chamando a atenção do dono que viu, mas fez que não viu. E sem dar importância à data, caminhou até a mata onde caçar começou. Das 6 até 1 hora, fora apito de caipora, nem o cibito piou. Às 2 horas da tarde, na sombra do arvoredo, sentou-se para descansar junto às pedras do rochedo. Não resistindo ao cansaço, fez travesseiro do braço até dormir e sonhar que uma onça valente armava na sua frente um bote para lhe pegar. Quando ele abriu os olhos, viu uma onça chegando quase rente com o chão, devagar se peneirando, doida para lhe devorar. Raimundo pegou o suar, apontou-lhe a lazarina e quando foi puxando o dedo lá de cima do lajedo, ouviu a voz da felina. Seu caçador, não atire, peço por Nossa Senhora, não me mate que eu tô choca, tenha calma, vá-se embora. Quando Raimundo viu isso, se valeu do padre Cícero e fez fiapo no mundo. E o cachorro do lado, mais de 1 hora colado no calcanhar de Raimundo. Doido, desorientado, perdido sem direção, desabou sob uma moita seguido de Tubarão. Lá pras tantas despertaram, frente a frente se olharam, Raimundo se espreguiçou, se sentou, riscou o chão, olhou para Tubarão, deu um suspiro e falou: Tubarão, meu velho amigo, companheiro de jornada, na vida de caçador nunca me assombrei com nada. Já me perdi nas montanhas, já ouvi vozes estranhas de quem também se perdeu, mas hoje foi de lascar. Nunca vi bicho falar. Tubarão disse, nem eu. Raimundo teve um desmaio quando viu essa resposta. Tubarão deu um ganido, botou o rabo nas costas e sumiu no giro da venta. Até hoje se comenta que Raimundo se espanta quando relembra o passado, provando que é pecado caçar na Semana Santa. Então, pessoal, muito interessante esse cordel aí, porque o que acontece? Ele retrata algo sagrado, né, e algo dentro da popularidade também, da crença daquela região também, né? Então, o cordel, ele mistura esse tipo de cultura também, que é uma cultura proveniente ali deles. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Aguardo vocês na live também. E não se esqueçam que os testes estão disponíveis até sexta-feira, até amanhã, tá bom? Então, até mais. Muito obrigada.